Olá, eu sou a Ana Flávia Castro, juntamente com a minha colega Carla Campos, nós vamos apresentar o artigo Psicologia da Educação, Essência da Educação Emancipatória, dos autores Adriana Mouro Maia e Francisco Roberto Brito Cunha, que foi escrito no ano de 2017. Esse conteúdo conta como parte da disciplina Tendências de Ensino-Aprendizagem, do professor Dr. Marcos Fernandes Sobrinho, no âmbito do mestrado profissional em Ensino para a Educação Básica do IF Goiano, Campus Urutaí. Bom, então, inicialmente, o resumo desse artigo, ele vai falar um pouco sobre a importância da relação entre a psicologia e a educação, especificamente as contribuições de duas abordagens, a humanista e a gestáltica, referenciando para o ensino-aprendizagem. Vai falar também sobre a inter-relação entre aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo para metodologias inovadoras que orientam a prática pedagógica. O objetivo é promover mudanças de pensamento e atitudes no cotidiano escolar, educar para a vida como um todo e trazer estímulos às competências e habilidades do educando. Ele traz como ponto central o aluno como protagonista da própria aprendizagem. Bom, então, nas considerações iniciais, os autores vão falar que, diante de um contexto que exige mudanças profundas na prática pedagógica, buscando, né, uma educação mais significativa, mais eficaz e de maior qualidade, vão surgir diversas teorias, pensadores e métodos que ajudam a orientar a ação do educador e o cotidiano escolar. Um ponto essencial que os autores trazem é que cada aluno é único, cheio de potencialidades que precisam ser descobertas, valorizadas e desenvolvidas. E é justamente esse o grande objetivo da educação: formar verdadeiros cidadãos, transmitir conteúdo. Então, partindo desse pressuposto, os autores trazem, né, como problemática, como concretizar a integração de novas experiências que realizam e efetivam a eficiente aprendizagem no atual cenário da educação brasileira. Então, partindo, né, dessa problemática, dessa ideia, os autores eles vão fazer um resgate histórico. No século XIX, a psicologia ainda era muito ligada à filosofia e focava muito em estudar o comportamento, as emoções e a percepção de maneira isolada. Com o passar do tempo, novas correntes psicológicas passaram a influenciar a educação. Os autores destacam duas, em especial, a Gestalt e a teoria humanista, que são mais próximas, eles dizem no texto, da prática pedagógica deles. Essas duas abordagens têm algo em comum. Ambas valorizam o ser humano em sua totalidade. A Gestalt acredita que aprendemos melhor quando compreendemos o todo antes das partes. E a teoria humanista foca no desenvolvimento pessoal, na autonomia e na vivência do aluno. É importante destacar que uma não é melhor que a outra. Elas se complementam e juntas oferecem suporte ao educador, especialmente quando a escola exige métodos mais inovadores e adaptados à realidade atual. Embora essas duas teorias tenham enfrentado muitas críticas, principalmente por não seguirem modelos científicos que são tradicionais, as suas contribuições elas foram muito valiosas, porque abriram caminhos para novas formas de pensar a educação e a psicologia, influenciando até mesmo a psicologia cognitiva atual, que é fortemente utilizada hoje. Bom, então, no primeiro ponto de discussão, vamos falar sobre a psicologia da educação e a ótica da humanista. A teoria humanista surgiu como resposta às correntes predominantes da época, principalmente o behaviorismo, que é conhecido como a psicologia comportamental, e a psicanálise, que focavam no comportamento observável e a psicanálise no inconsciente. A psicologia humanista ela se fortaleceu nas décadas de 60 e 70, como uma proposta mais voltada para o ser humano em sua totalidade. Ela foi fortemente influenciada pelas filosofias existencialistas e pela psicologia, trazendo uma nova forma de compreender o indivíduo e o processo de aprendizagem. Diferente das teorias anteriores, o movimento humanista coloca no centro o ser humano como um ser completo, com sentimentos, pensamentos, escolhas e liberdade, e valoriza a relação entre o indivíduo e o mundo, e acredita que só conseguimos compreender a consciência ao olhar para o ser humano como um todo. Os dois principais nomes dessa teoria são Abraham Maslow e Carl Rogers. Maslow é conhecido por sua hierarquia das necessidades, que vai desde as mais básicas, como alimentação e segurança, até o nível mais alto, que é a autorrealização. Para ele, todos nós temos uma tendência natural a buscar nosso pleno desenvolvimento, mas só conseguimos isso se as necessidades anteriores forem satisfeitas. Carl Rogers, por sua vez, também fala dessa tendência inata de crescimento, mas traz outro conceito muito importante, que é a do autoconceito. Ou seja, como a pessoa se enxerga desde a infância e como ela é influenciada pelas suas próprias experiências. Esse autoconceito pode mudar ao longo da vida e influenciar diretamente a forma como a pessoa aprende e se relaciona com o mundo. Na teoria humanista, o foco da educação não é o controle do comportamento, mas sim o crescimento pessoal do aluno, valorizando a aprendizagem integral, que correlaciona a aprendizagem afetiva,
cognitiva e a psicomotora. Rogers defende uma sala de aula que apoia a autonomia, porque isso aumenta o interesse do aluno, sua autoconfiança e a disposição para enfrentar novos desafios. O que isso quer dizer? Que quando o aluno tem espaço para escolher, errar, experimentar, refletir sobre aquilo, ele aprende mais e melhor. Trazendo até uma própria citação do texto, de acordo com Rogers, o ser aprendente deve ser plenamente atuante, pois o objetivo é facilitar a aprendizagem. Assim, o homem educado é aquele que aprendeu a aprender, o que aprendeu a adaptar-se a mudanças e o que sabe que a busca do conhecimento dá base para alguma segurança. Bom, então, segundo ele, o educador ele deve ser um facilitador da aprendizagem, que seja alguém verdadeiro, empático e que acolhe o aluno com as suas individualidades. A relação entre professor e aluno deve ser de respeito, compreensão e aceitação, deixando de lado métodos tradicionais e julgamentos. A avaliação, inclusive, deixa de ser um foco, porque ela vai ser apenas um elemento secundário no processo de aprendizagem. Rogers ele também valoriza muito a aprendizagem cooperativa, planejada. Ele acredita que trabalhar em grupos promove o respeito às diferenças, o encorajamento mútuo e o crescimento coletivo, principalmente para os alunos que enfrentam dificuldades. A aprendizagem, então, para Rogers, deve estar integrada à vida, com o aluno sendo visto como ser consciente, autônomo, com liberdade para tomar suas próprias decisões, com a intenção de crescer, de alcançar a sua autorrealização. A sua pedagogia é chamada de pedagogia centrada no aluno, onde o mais importante não é o conteúdo em si, mas a experiência que o estudante tem e a sua responsabilidade dentro do processo de aprender. Bom, passando para então o segundo ponto, que é a psicologia da educação pela ótica da Gestalt. A Gestalt, ela já tem como ponto central a percepção. Para essa teoria, por meio da percepção que o indivíduo ele compreende e responde ao mundo ao seu redor. Em outras palavras, o que percebemos vai influenciar diretamente o nosso comportamento e aprendizado. A Gestalt é de origem alemã e significa algo próximo de forma ou configuração, quando traduzido para português. Porém, esse significado é uma forma simples dessa tradução. Na psicologia, refere-se à ideia de que percebemos o todo antes das partes. Um dos princípios mais conhecidos da Gestalt é justamente que o todo ele é diferente da soma das partes. Ou seja, não basta juntar elementos separados para entender uma experiência completa. Precisamos olhar para a organização como um todo. Os principais nomes, né, teóricos dessa perspectiva são Wertheimer, Kafka e Kuller. Eles basearam seus estudos na relação entre percepção e forma, afirmando que, no processo de aprendizagem, o mais importante não é apenas a resposta do aluno, mas a forma como ele percebe e compreende realmente aquela situação. Essa teoria ajuda a explicar, por exemplo, por que da mesma idade, mesmos estímulos, aprendem de formas e em ritmos diferentes. Porque, na teoria da Gestalt, cada uma percebe o mundo de uma maneira única, de uma maneira individual. Vai trazer também, dentro da teoria da Gestalt, que as estruturas intelectuais, elas já existem de forma organizada, desde o início. Que, segundo a Gestalt, o nosso cérebro já tem uma tendência natural de organizar as informações de maneira estruturada. Desde muito cedo, nós captamos as coisas de forma solta, não captamos, quer dizer, as coisas de forma solta ou desconexa. A gente compreende o todo para compreender as suas partes. Então, a percepção, ela ocorre em totalidades, não em partes isoladas. O que isso quer dizer? Quando observamos algo, entendemos o todo antes de entender as suas partes. Por exemplo, se vemos uma árvore como um todo, antes de contar as suas folhas, os troncos e os galhos separadamente. Essa visão global é o que vai guiar a nossa compreensão, o nosso entendimento. A aprendizagem é vista como uma reorganização, então, do pensamento. Aprender, para a Gestalt, não é acumular fatos, mas reorganizar o que já sabemos de forma a entender melhor aquele problema. Quando essa reorganização mental acontece, a gente consegue enxergar novas formas de resolver desafios, pois compreendemos melhor aquela situação como um todo. Resumindo, para a Gestalt, aprendemos melhor quando conseguimos entender o todo, reorganizar os nossos pensamentos de forma global e sair juntando informações soltas, desconexas. Importante para a Gestalt é que o educador possa usar os princípios para organizar melhor o processo de ensino. Como ser feito isso? Apresentando primeiro o todo, depois as suas partes. Por exemplo, ao ensinar sobre o corpo humano para as crianças, se apresenta o corpo como um sistema complexo, completo, e só depois se explica o papel de cada órgão. Isso ajuda a criança a entender as partes sem perder a noção do conjunto. Para a Gestalt, a aprendizagem também é um processo ativo. Quer dizer que não seja mecânico.
Então, o aluno ele participa ativamente da construção do conhecimento, reorganizando as suas ideias cognitivas para compreender e resolver problemas. Esse momento de compreensão é chamado de insight, que é um ponto-chave dessa teoria. A percepção individual, ela é muito valorizada na Gestalt, mas os professores também podem prever certas percepções comuns e, assim, poderem planejar atividades que nivelam a aprendizagem sem ignorar as diferenças entre os alunos. É importante destacar que, como outras correntes teóricas, a Gestalt também sofreu diversas críticas. Alguns diziam que ela não era científica o suficiente por não apresentar conceitos que fossem tão rigorosos ou por utilizar poucos dados estatísticos. No entanto, os psicólogos, né, da Gestalt defendem que a importância dos seus dados qualitativos, porque o seu foco é contribuir com o entendimento da percepção, do pensamento, da motivação e da aprendizagem humana. E, por fim, vale dizer, inclusive, que muitos elementos da psicologia cognitiva atual, que é uma corrente muito forte, nasceram das ideias da Gestalt, deixando aí, né, a ideia de que essa perspectiva deixou um legado fundamental na forma de como compreendemos o aprendizado. Olá, eu sou a mestranda Carla Campos e, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Para isso, a gente vai ter que entender os conceitos básicos de cada um. A aprendizagem ela é descrita como um processo constante e ininterrupto, que acontece ao longo de toda a vida. Ela está relacionada às experiências que vivenciamos diariamente. Ela é, então, um processo dinâmico, que ocorre durante todo o período da vida da gente. Desde o nascimento, estamos constantemente expostos a novas situações, desafios e informações. E isso nos impulsiona a aprender diariamente. Esse processo não se limita apenas ao ambiente escolar, mas está diretamente relacionado às experiências cotidianas, no convívio familiar, nas interações sociais, no trabalho e até nas atividades mais simples do nosso dia a dia. Portanto, aprender é uma atividade essencialmente humana e constante. Já o desenvolvimento, ele é um conjunto de transformações internas que ocorrem como consequência dessas experiências. Ou seja, à medida que aprendemos, também nos desenvolvemos cognitivamente, emocionalmente e socialmente. O desenvolvimento, ele se refere às mudanças internas que ocorrem em nós, como consequência dessa aprendizagem. À medida que adquirimos novos conhecimentos e habilidades, nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, de agir, também ele se modifica. Por exemplo, ao aprender a lidar com as frustrações, nós desenvolvemos maior inteligência emocional. Ao resolver problemas, ampliamos nossa capacidade cognitiva. E ao nos comunicar melhor, nós evoluímos socialmente. A aprendizagem é, portanto, interligada ao desenvolvimento. Né? Na aprendizagem, enquanto o processo é contínuo e ativo, no desenvolvimento, essas transformações são internas. Na aprendizagem, é ligada à experiência e ao ambiente. Já o desenvolvimento é ligado à maturação e à reorganização pessoal. A aprendizagem ela envolve o conhecimento e as habilidades, enquanto o desenvolvimento envolve o crescimento emocional, social e etc. A aprendizagem ela estimula o desenvolvimento e o desenvolvimento ele sustenta novas aprendizagens. O que quer dizer? Aprendizagem e desenvolvimento eles são processos interdependentes. Aprendemos com as experiências e essas aprendizagens promovem o nosso desenvolvimento. Essa relação é contínua e é fundamental para a formação integral do indivíduo, permitindo que ele cresça, amadureça e se transforme ao longo da vida. Dessa forma, a gente pode ver nesse quadro que a aprendizagem e o desenvolvimento, eles se interagem, um impulsiona o outro. O sujeito, ele é ativo no processo. A aprendizagem, ela não ocorre de forma passiva, né, como já foi descrito anteriormente. O indivíduo não apenas recebe estímulos do ambiente, ele atua sobre o mundo, ele interpreta, ele modifica e ele constrói significados a partir das suas próprias vivências. Essa troca entre sujeito e ambiente é fundamental para que o desenvolvimento aconteça de forma efetiva. Os autores, eles destacam um ponto essencial para a aprendizagem. Ela não é um processo passivo. O indivíduo não é um simples receptor de informações ou de estímulos do ambiente, ao contrário. Ele desempenha um papel ativo e participativo em sua própria formação. A aprendizagem ocorre quando o sujeito interage com o mundo ao seu redor. Interpreta situações que vivencia, reflete sobre elas, modifica aquilo que o cerca e, principalmente, constrói significados com base nas suas próprias experiências. Essa construção ativa, ela é o que torna a aprendizagem verdadeiramente significativa. Ao invés de apenas memorizar os dados ou repetir os comportamentos, o indivíduo ele se apropria daquilo que ele aprende, relacionando o novo conteúdo com aquilo que já sabe, com seus valores, emoções e vivências pessoais. A troca constante entre sujeito e ambiente é, portanto, um elemento central. É nesse diálogo, onde o indivíduo age sobre o meio e ao mesmo tempo é influenciado por ele, que ocorrem as transformações internas e responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Essa relação dinâmica e interativa torna o aprendizado mais profundo e eficaz, pois conecta o conhecimento à realidade vivida e à identidade de quem aprende.
as diferenças individuais e o contexto. Cada pessoa aprende e se desenvolve de uma forma única. Isso acontece basicamente por causa de 3 fatores principais. O primeiro fator são os padrões universais, as características comuns do desenvolvimento humano. Os padrões universais, eles se referem às etapas comuns do desenvolvimento que a maioria dos seres humanos percorre. São consequências do crescimento físico, cognitivo, emocional e social que se manifestam em faixas etárias específicas. Por exemplo, a aquisição da linguagem na infância e o desenvolvimento da moralidade na adolescência. Esses padrões são amplamente estudados e oferecem uma base para compreender o desenvolvimento humano em sua dimensão mais geral. As diferenças individuais, velocidade, estilo e a forma de aprender. Elas dizem respeito às particularidades de cada pessoa. Cada indivíduo possui ritmos, estilos de aprendizagem, talentos e maneiras distintas de reagir ao mundo. Essas diferenças podem ser influenciadas por fatores genéticos, experiências pessoais, temperamento, motivações, entre uma série de outros. O artigo ele destaca que tais diferenças tornam a aprendizagem um fenômeno único para cada sujeito. Os aspectos contextuais, família, cultura, escola, realidade social e econômica. Esses, por sua vez, estão ligados ao ambiente que o indivíduo vive, suas condições sociais, econômicas, culturais, as relações interpessoais que estabelece com a família, com os colegas, com os professores e as experiências que vivencia nesses espaços. Esses aspectos são fundamentais para compreender a individualidade do sujeito, pois é essa interação com o contexto que ele constrói suas representações internas, como autoconceito, valores, crenças e desenvolve sua capacidade de se relacionar com o mundo. É importante destacar que não basta olhar para as etapas do desenvolvimento de forma padronizada. É essencial considerar que cada pessoa é moldada pela combinação única entre o que vive, como percebe o que vive e com quem vive. Assim, o desenvolvimento é profundamente pessoal e depende das vivências significativas e das trocas do sujeito que estabelece com o meio. Isso explica o porquê, mesmo inserida em contextos semelhantes, duas pessoas podem apresentar trajetórias de desenvolvimento muito diferentes. Esses elementos moldam o modo como o sujeito interage com o conhecimento e com os outros. Aqui, a gente apresenta a metáfora da semente, que explica um pouco essa representação da evolução do homem com a aprendizagem. A semente, ela simboliza o sujeito, enquanto a água e o sol são os estímulos externos que ele recebe, né, para crescer. Digamos assim, esses estímulos externos, eles são o ambiente, a escola, a família, tudo que cerca ele. As raízes simbolizam o desenvolvimento, que é o crescimento interno do sujeito. E as flores e os frutos simbolizam a aprendizagem, que são os resultados visíveis de tudo que ele absorveu desse contexto. Contribuições teóricas importantes. A relação entre aprendizagem e desenvolvimento também pode ser compreendida por diferentes teorias. Piaget afirmava que o desenvolvimento cognitivo é pré-requisito para a aprendizagem moral. Para ele, as interações sociais são importantes, mas o desenvolvimento interno vem antes delas. Então, o Piaget ele traz um enfoque nos padrões universais. De acordo com ele, o desenvolvimento acontece por meio da interação entre o sujeito e o ambiente, mas é guiado principalmente por estruturas internas, cognitivas, que se reorganizam com o tempo. O Piaget ele representa bem esses aspectos. Acreditava que todas as crianças percorrem, em uma ordem previsível, os mesmos estágios de desenvolvimento intelectual, independentemente do contexto sociocultural. Isso reflete a busca por leis gerais de desenvolvimento. Nós temos também as contribuições de Vygotsky e de Vallon, que representam uma visão interracionista e histórico-cultural. Para eles, o desenvolvimento começa nas relações sociais, no plano externo, e depois é interiorizado pelo sujeito, no plano interno. Vygotsky valorizou profundamente o papel do contexto social e cultural no desenvolvimento humano. Para ele, o aprendizado se dá primeiro no plano social, para depois ele ser internalizado. A linguagem, as ferramentas culturais e a mediação de outras pessoas, principalmente adultos ou colegas mais experientes, eles são centrais. A teoria sociocultural de Vygotsky mostra que o desenvolvimento depende da cultura em que o sujeito está inserido, das interações sociais e da mediação. Isso conecta diretamente com a ideia de que o contexto, as representações internas e as relações interpessoais moldam a individualidade do sujeito. Vallon, por sua vez, ele propôs uma visão mais integradora do desenvolvimento, considerando a dimensão emocional, motora, cognitiva e social. Vallon reconhece que o modo como cada um reage emocionalmente ao ambiente e às relações influencia diretamente no seu desenvolvimento. Isso ajuda a explicar as diferenças individuais, com os mesmos contextos semelhantes, e reforça a importância das relações interpessoais. A importância da escola e do educador.
A aprendizagem escolar tem um papel fundamental no desenvolvimento humano. Ela deve ir além da simples transmissão de conteúdos e promover o crescimento intelectual, o desenvolvimento emocional, a formação social e cultural do aluno. O educador deve propor experiências desafiadoras que façam o aluno ir além do que ele já sabe e que possa fazer sozinho. É isso que impulsiona o desenvolvimento real. Para encerrar, é importante lembrar que a aprendizagem e o desenvolvimento eles caminham sempre juntos. O sujeito é ativo nesse processo e não apenas um receptor de informações. O papel do educador é um ser facilitador, criando ambientes e experiências que incentivem a autonomia, a reflexão e o crescimento integral do aluno. Mesmo que existam diferenças entre as teorias, todas concordam em um ponto. A aprendizagem está ligada ao desenvolvimento e ambos acontecem ao longo da vida, dentro e fora da escola. Portanto, ao compreender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, percebemos que educar é mais do que ensinar conteúdos. É formar pessoas capazes de pensar, agir e transformar a si mesmas e ao mundo ao seu redor. Para finalizar, a gente trouxe uma frase de Vygotsky, que diz que o bom aprendizado é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Essa frase é um dos pilares na teoria de Vygotsky e destaca a importância da aprendizagem em promover o desenvolvimento e não simplesmente acompanhá-lo. Essas são as nossas referências e nós agradecemos. Muito obrigada.